Escolhi estas leituras para a missa dos 10 anos da nossa associação, pelo que elas podem ajudar, não só a dar graças a Deus pelo caminho percorrido, mas sobretudo pela exigência humana e cristã que nos faz envolver, comprometer e continuar com os mais pobres da nossa cidade de Lisboa. Na primeira leitura, nós escutámos uma passagem de um livro sapiencial, o livro de Tobias. E o que escutámos foram conselhos de um pai, Tobit, ao seu filho Tobias. Tobit, o pai, é um homem justo. A sua família foi deportada para Nínive, uma cidade pouco temente a Deus, mas ele sim, sempre fiel aos mandamentos da lei de Deus, no amor a Deus e ao próximo. Vale a pena ler este livro. Não é muito grande, mas como ele está cheio de sabedoria e como ele poderia, de certa maneira, ser um bom exemplo para quem educa, para quem tem esta missão de educar, como é que este homem temente a Deus educa tão bem o seu filho, de maneira a pedir-lhe que arranjasse um amigo que o acompanhasse numa viagem, e esse amigo não é mais nem menos, disfarçadamente, do que o arcanjo São Rafael. E Tobit dá estes conselhos ao seu filho. Eu gostava de realçar 3 modos de agir que sobressaem destes conselhos. O primeiro conselho dado é o de praticar a justiça. E sabemos que faz parte da justiça repor a verdade, corrigir alguma atitude errada, equilibrar situações de modo a que haja equidade. Isto é o que significa justiça. Todos nós, quando somos atingidos, nos queixamos com injustiça. Estás a ser injusto. Isso não é assim. Sinto-me injustiçado. Na João 13, procuramos praticar a justiça, que não se pauta por tratar a todos de modo igual, porque seríamos injustos, porque nem todos têm as mesmas necessidades. Assim como seremos injustos se privilegiarmos alguns em função do seu bom comportamento ou pela simpatia que lhe ganhamos. Também estamos a ser injustos. A justiça está no esforço de tentar minorar as injustiças sociais, de integração de pessoas e culturas, do reconhecimento do outro como um igual a mim, mesmo que socialmente vivamos situações diferentes e por isso pudéssemos pensar que pela sua situação ele não está ao meu nível. Não é o dinheiro, não é o estatuto que traz a justiça, mas o reconhecimento do outro com a mesma dignidade e oportunidade que eu. Este é um caminho de justiça que, obviamente, acaba por trazer equilíbrio e paz numa cidade e também numa sociedade. Segundo conselho, dá a esmola dos teus bens. O Papa Leão XIV, na exortação apostólica que saiu na quinta-feira passada, fala da esmola. Não o vou citar, mas o Papa acaba por dizer que a esmola é uma forma de amar o pobre, é próprio de quem ama. Hoje em dia a palavra esmola não é atraente, porque pode levar-nos a pensar num ato de pena para com o outro, de atirar uma moeda ao outro. Hoje preferimos donativo. Não é grave. A nossa associação vive sobretudo de esmolas, de donativos. E o grande e principal donativo vem de cada um de nós, voluntário, que dá ao mais pobre uma parte do seu dia, da sua semana, do seu mês. Dá tempo, dá atenção, dá carinho. Este é o mais valioso donativo. É a esmola que mais conta. Temos outros donativos, em dinheiro, de várias proveniências, em espécie. Fazemos recolha de alimentos, de roupas, de livros, do que nos quiserem oferecer. E vamos distribuindo por quem precisa. No NAL, na loja solidária, noutras instituições a quem ajudamos e também, pontualmente, quando alguém precisa e nos bate à porta. Mas o mais valioso donativo somos nós.
é o tempo que nós dedicamos aos mais pobres. O donativo aproxima-nos do mais pobre e ajuda-o na sua dignidade. Nas palavras do Papa Leão XIV, ao praticar a esmola, tocamos a carne sofredora dos pobres. Bendiz o Senhor em todo o tempo. Este último conselho é talvez o mais frutuoso da nossa existência cristã. Bendizer a Deus. Bendizer a Deus, trocado, significa dizer bem de Deus. Benedicere, dizer bem. Se quisermos, agradecer a Deus. A gratidão. Sermos gratos. Um pensador do século III a.C. escreveu: a gratidão é a memória do coração. Ou seja, do bem que fazemos fica a memória. Em nós, pelo bem que fizemos. Nos outros, pelo reconhecimento que têm, pelo bem que lhe prestamos. E em Deus, autor e inspirador de todos os bens. Certamente que cada um de nós tem muito a agradecer a Deus. O livro que daqui a pouco vamos apresentar é um livro de memórias vivas, cheias de gratidão e de bênção. Por isso, bem dizer sempre a Deus. Agradecer a Deus os nobres sentimentos que revestem o nosso modo de agir. Uma palavra sobre o Evangelho. Foi escolhido como alternativa ao tão escutado e refletido João 13, do lava-pés. Esta passagem é diferente da que ouvimos sempre em Quinta-feira Santa. Como sabemos, no Evangelho de João, na última ceia, Jesus lava os pés aos discípulos, mas não institui a Eucaristia. Nos outros todos, Jesus institui a Eucaristia, mas não lava os pés. E no Evangelho de São Lucas, é a única passagem em que aparece esta discussão sobre quem é o maior, quem é o mais importante. Tentação terrível no grupo dos apóstolos, que Jesus cortou sempre a direito. Algumas vezes os apóstolos são atrevidos quando pedem a Jesus para se sentar à direita e se sentar à esquerda, e quem é o amado e quem é o predileto. Outras vezes falam entre si e Jesus intervém, como nós agora escutamos. Mas outras vezes ainda, Jesus entra no pensamento deles. Eles não dizem, mas pensam. E Jesus corta a direito. Jesus trava qualquer mania que os apóstolos possam ter de se acharem superiores, não a Jesus, mas a alguém. E a mensagem de Jesus é a mesma em João e em Lucas, como em todos os episódios da sua vida. O maior é o que serve, é o que é discreto, é o que não quer nem procura protagonismos, é o que se ajoelha diante do outro para lhe lavar os pés. É quem aguenta um insulto, é quem tem paciência com faltas. Esse é o maior. E isto tem que ser consciencializado nas estruturas da João 13, seja no NAL, seja na loja solidária, seja no voluntariado direto ou indireto, seja em quem dá muito ou dá pouco. Não é irrelevante que nas 3 palavras mais votadas para assinalar os nossos 10 anos aparecesse a palavra serviço. Porque vanglória e serviço é incompatível. Rivalidades e serviço é incompatível. Exibição e serviço é incompatível. Podem dizer comigo. Instinto de superioridade e serviço é incompatível. É incompatível. É um falso serviço. Estamos a servir o nosso egoísmo e não estamos a servir o outro. Nestes anos em que tenho sido presidente da João 13, tenho sido muito direto em não aceitar que alguém lucre com os pobres ou que alguém lucre com a João 13. A João 13 nunca será um lugar onde alguém possa tirar
o mínimo de lucro que pudesse, nem que fosse um certificado em como foi voluntário e fez não sei quantas horas numa associação. É lucrar com os pobres. Que ninguém lucre, nem direta nem indiretamente a João 13, dos pobres. E que todos, cada um na sua função, nos ajoelhemos, nos coloquemos em posição de servir, como fez Jesus. Estamos numa igreja dedicada, na realidade, a Nossa Senhora das Maravilhas, ou da Conceição, como ela parece ser. Mas quando a paróquia foi construída, deu-se-lhe o título de Santo Agostinho. Ele é o grande mestre da caridade. Se olharem para a mão esquerda, ele tem um coração, porque ele é, de facto, o grande mestre da caridade, o que mais escreveu na época patrística sobre o amor a Deus e o amor ao próximo. Ele foi um grande mestre por palavras e por obras. O Papa Leão XIV, nesta exortação apostólica, dedica uns números a Santo Agostinho e aos pobres. Mas eu gostava de vos ler uma pequena passagem que encontramos num dos seus sermões, em que ele desperta os corações dos ouvintes para a importância de ajudarmos o pobre. Diz ele assim: se vês a caridade, vês a Trindade. Não digas, não tenho nada que dar ao pobre. Dá-lhe amor. Dá-lhe o coração. Mesmo que não possas dar pão, oferece a palavra boa. Mesmo que não possas dar uma moeda, dá a tua mão que acolhe. A caridade não se mede pelo bolso, mas pelo coração. Amigos, poderíamos pensar humanamente que em 10 anos já fizemos muito. E fizemos. Já fizemos muito. Mas o muito, na questão dos pobres, sabe sempre a pouco. Enquanto não se conseguir uma sociedade que seja verdadeiramente justa, acolhedora, sem margens, onde o todos do Papa Francisco não seja só um clichê ou um lema da utopia irrealizável, que nos fica bem dizer, mas que seja uma realidade viva, cheia de esperança e de verdade. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e a nossa associação. Venham pelo menos mais 10, para pôr algum limite, mas que estes mais 10 sejam cheios de partilha e de serviço, mas, sobretudo, cheios de amor. Que assim seja.